Olá, gente, como é que vocês estão? Então, antes de começar a mandar as atividades para vocês, eu resolvi fazer uma revisão do que a gente viu ao longo desses dias. A gente começou com o capítulo 1, onde a gente viu Introdução ao Estudo da Física. Nessa aula, a gente aprendeu como era o modelo de universo que as pessoas acreditavam antes, que era a Terra como centro do universo, geocentrismo, e depois a gente viu que muitos filósofos trouxeram o heliocentrismo como sendo o Sol o centro do universo e os planetas ao redor do Sol. A gente viu que o desenvolvimento da física se deu mediante as transformações políticas e econômicas. A gente viu que Galileu Galilei, Aristóteles, Newton, eles trouxeram grandes contribuições. E a partir da física, do estudo da física, a gente tem hoje coisas que contribuem para o nosso desenvolvimento social e para o melhoramento da nossa qualidade de vida, que são os materiais, como as máquinas a vapor, os equipamentos de ressonância magnética. Depois do capítulo 1, a gente foi para a parte de Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Lá vocês aprenderam quais eram as principais unidades do Sistema Internacional, que está aqui, o que era uma grandeza, qual era a unidade dessa grandeza e o símbolo. Vocês têm isso na página 15 do livro de vocês. Depois a gente viu as variações dessa grandeza, os valores respectivos e a gente aprendeu a transformar. Lembra que eu falei que para passar de centímetro para metro, divide por 100, para passar de metro para centímetro, multiplica por 100. Lembrem também que a gente resolveu o exercício proposto da página 16, que foram essas questões aqui. Todas essas questões do primeiro quesito, nós resolvemos em sala de aula. A gente resolveu o 2, o 3 e o sexto. Passando dessa parte, a gente entrou nas questões de movimento, que eu falei para vocês que movimento é uma coisa relativa, vai depender do referencial adotado. A gente aprendeu o que é um ponto material, o que é um corpo extenso, que eu falei para vocês que num ponto material a gente não tem em consideração as dimensões do corpo. Já no corpo extenso, a gente tem em consideração as dimensões. A gente precisa saber da largura, da altura. A gente viu que movimento é uma coisa relativa, porque você vai adotar um referencial e a partir desse referencial é que você vai determinar se um corpo ou uma pessoa está em movimento ou em repouso, porque depende do seu ponto de vista, que é o que a gente chama de ponto referencial, como foi aquela questão do ônibus. O ônibus na rua, para a mulher, ele está em movimento, mas para o motorista ou para o passageiro, quem se movimenta é a mulher. Toda essa aula já foi dada. Depois nós respondemos essa atividade aqui do avião, que fala sobre ponto material, vocês têm no caderno. Depois disso, a gente entrou na parte de posição em uma trajetória. A gente definiu o que era a trajetória, que é o caminho percorrido, e o que era a posição. A gente também resolveu esse exercício aqui sobre movimento e repouso. A gente viu que as trajetórias, elas podem ter diferentes configurações, elas podem ser curvas, retilíneas, tudo depende também do ponto referencial. Depois de trajetória, nós entramos em velocidade escalar média, que a gente falou que existe uma diferença. Na física, velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque ela é representada por vetores. Mas a gente entendeu que no nosso caso, quando a gente vai estudar velocidade escalar média, é escalar porque a gente só tem em consideração os valores numéricos. A gente não quer saber se foi para a direita, se foi para a esquerda, se foi para a horizontal, se foi na vertical. A gente está levando em consideração o deslocamento em função do tempo. Ou seja, a velocidade escalar média, ela é
a distância percorrida, que aqui está em quilômetros, dividido pelo tempo, 100 quilômetros dividido por 2 horas, que vai dar igual a 50 quilômetros por hora. Eu também ensinei para vocês a questão de que, para a gente calcular a velocidade média, a gente precisa estar com as unidades de medidas iguais. Se é quilômetro por hora, é tudo em quilômetro por hora. Se é metro por segundo, é tudo em metro por segundo. Foi por isso que antes de entrar em velocidade escalar média, a gente fez aquela atividade do exercício de conversão de unidades de medidas, certo? A gente viu que o ΔS significa deslocamento, é ΔS porque o S em inglês significa espaço. Então, para encontrar o ΔS, a gente faz o deslocamento final, que está aqui S2, menos o deslocamento inicial, que é o S1. E também, para encontrar o ΔT, que é a variação de tempo, a gente faz o tempo final menos o tempo inicial. Mostrei a formulazinha de velocidade média, que é velocidade escalar média é igual ao ΔS, a variação do espaço, dividido pela variação do tempo. Vocês têm isso no caderno. A gente também aprendeu a questão da velocidade escalar instantânea. Eu fiz a pergunta para vocês se o que estava no velocímetro dos veículos era a velocidade média ou não. Muita gente respondeu que era, mas não é, porque o que a gente vê no velocímetro é a velocidade do carro naquele instante. Se o carro ele acelerar, a velocidade dele vai ser maior. Se ele parar, a velocidade volta para zero. Então, o que a gente vê no velocímetro de um carro, de uma moto, ou de um caminhão, ou de um ônibus, não é a velocidade média, é a velocidade escalar instantânea, é a velocidade do veículo naquele instante. No livro de vocês, tem também uma questão resolvida, que está aqui, ó, sobre velocidade média, que eu acredito que eu até fiz com vocês em sala de aula. Vejam só, velocidade escalar média, na verdade, significa que é a velocidade que um veículo precisa manter para chegar num determinado local em determinado tempo. Eu também gostaria de lembrar para vocês a questão de que velocidade escalar média, ela trata-se de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se eu quero ir de Itapissuma a Recife e quero gastar pouco tempo, eu tenho que aumentar a velocidade do meu carro. À medida que a velocidade aumenta, o meu tempo de chegada diminui. Mas se eu for devagar, eu vou demorar mais para chegar. Então, trata-se de grandezas inversamente proporcionais. Então, eu passei para vocês também um exercício proposto e tentei resolver com algumas turmas. Não deu para resolver com todo mundo, mas a gente vai chegar lá. Eu gostaria que vocês observassem a página 34 do livro de vocês. Tem um exercício resolvido. Eu passei para algumas turmas, tentei resolver, não deu tempo em algumas, mas aí o que é que acontece? Vou mandar para vocês um vídeo, certo? Para que vocês vejam na prática um professor do YouTube respondendo, e vou solicitar que vocês tentem responder a questão 4 da página 35. E depois eu vou trazer para vocês no próximo momento como é a resolução dessa questão. Bons estudos e até a próxima!